Bem-vindos à primeira aula de Biologia Célula Animal. Nós vamos ver as organelas que compõem a célula e vamos hoje focar no núcleo. Vamos entrar no núcleo e entender o DNA. Vamos ver como ele funciona e como gera as proteínas e os tecidos e tudo que temos em nosso corpo. A célula animal, ela é uma célula eucarionte. E tem a célula procarionte, que seriam as células das bactérias. Qual é a diferença entre célula procarionte e eucarionte? Uma maneira fácil da gente entender isso. Vamos ver. Carionte significa cápsula, casa. Eu significa verdadeiro. Pró significa, entre aspas, falso. Ou anterior, pró, de pré. Ou seja, procarionte veio antes do eucarionte. O procarionte é mais primitivo. E as células bacterianas, elas eram as mais primitivas. E as eucariontes significa que tem uma casa, uma cápsula verdadeira. Ou seja, um núcleo definido. Então, nas eucariontes nós temos um núcleo definido. E nas procariontes não existe núcleo dividido por membrana. O DNA dentro da célula fica todo solto. Já no eucarionte fica dentro do núcleo protegido separado por uma segunda membrana. Ah, agora eu entendi! No nosso corpo existem vários tipos de célula, vários formatos de célula, onde cada uma realiza uma função. Vamos ver, por exemplo, o neurônio. Ela é assim, mais ou menos. Ela tem alguns elos aqui, né? E aí são realizadas as sinapses na ponta da célula. Aqui é o núcleo da célula. Temos a célula muscular. Ela é mais compridinha assim. E aí o núcleo dela. Ou pode estar em qualquer lugar dentro da célula, né? A célula mais comum, né, que a gente vai ver depois, uma célula redonda assim. O óvulo feminino, ele é assim. O espermatozoide também é uma célula, né? Ele é assim, com um núcleo, né? São os diferentes tipos de célula, cada uma realiza a sua função dentro do nosso corpo e por isso elas devem ter uma função diferente, uma forma diferente, né? Para transmitir uma sinapse, ou aqui para esticar e diminuir na contração muscular. E aqui também o espermatozoide pode entrar no óvulo. Então cada uma tem sua forma de acordo com a sua função. Vamos ver individualmente as organelas que tem dentro da célula. Começar pelo aparelho de Golgi. Vamos listar elas, depois a gente fala de cada uma mais fácil. Os lisossomos. Somos lisos. Ribossomo. Membrana plasmática, que é o que envolve a célula. O citoplasma. Retículo endoplasmático rugoso. E o liso também. Retículo endoplasmático rugoso e liso. A mitocôndria. E por fim o núcleo. Então nós temos aqui uma variedade de organelas que compõem a célula e vamos ver o que cada uma faz. O complexo de Golgi, ele é como se fossem discos pequeninos, ele é um enfileiradinho em cima do outro, e ele fica na borda da célula, perto da parede celular, da membrana plasmática, e a função dele é armazenar algumas proteínas, e também ele é responsável por exportar proteínas, ou seja, passa por ele e ele bota para fora da célula essa proteína. Ele também pode modificar algumas para aí sim botar para fora, né? Essa é a função da parede de Golgi. Os lisossomos são algumas bolinhas que tem dentro da célula e dentro dos lisossomos tem enzimas digestivas, cuja função é digerir algumas moléculas orgânicas,
como por exemplo os lipídios, que é gordura que a gente come, os carboidratos, as proteínas, os ácidos nucleicos, que é o DNA ou RNA, em alguns alimentos que a gente come tem, e aí serve para digerir essas moléculas orgânicas. O ribossomo ele é responsável pela síntese e produção de proteínas. A gente vai ver depois como que o DNA sai do núcleo e vai para o ribossomo para fazer uma proteína. A membrana plasmática ela é o que delimita a célula. Ela é uma parede bem fininha que ela, no caso, decide o que entra e o que sai da célula. Existem alguns receptores na membrana que chega alguma coisa ali, se liga nesses receptores, pode passar ou não pode passar, depende muito da química da célula. O citoplasma ela é o líquido que tem dentro da célula, é como se fosse, tipo, todas essas organelas estão imersas nesse citoplasma, mergulhadas lá dentro. Então é o líquido que envolve todas as organelas. O retículo endoplasmático rugoso e o liso, eles são responsáveis pela síntese de proteínas de moléculas orgânicas, né? A diferença entre o rugoso e o liso é que o liso é liso. Bom. E o rugoso, ele possui algumas bolinhas, digamos assim, uns grânulos na sua composição que fazem com que ele tenha essa aparência, essa característica de ser rugosa. A mitocôndria, ela é um pouco diferenciada. Ela possui duas membranas, uma interna e uma externa. E na interna ela possui algumas dobras, que são as cristas mitocondriais. E ela é especial porque ela tem a capacidade de se reproduzir. Ela tem a capacidade de autorreplicação. Ela tem um DNA circundante próprio, como uma bactéria, como se fosse uma bactéria dentro da célula. Ela tem vida própria, digamos assim. A função dela é produzir energia para a nossa célula. Então ela é o motor da célula. É ela que faz a respiração celular, que a gente ouve falar, e é a mitocôndria que faz. Ela produz o ATP, né, que é disponibilizado para a célula usar como energia para cada organela realizar suas funções. Então a mitocôndria é ela que produz a nossa energia. E ela pode se replicar, então dentro da célula tem várias mitocôndrias. O centríolo, a função dele é ajudar, auxiliar na divisão celular, tanto na mitose quanto na meiose. A meiose é o processo de divisão celular, onde se gera no fim da divisão celular gametas, ou seja, o óvulo e o espermatozoide. Já a mitose é quando a célula se divide em dois e gera uma nova célula igual, e aí existe uma proliferação de células. Mitose, tu gera várias células para gerar um tecido e depois um órgão e um sistema. Então, a mitose se divide em células iguais e a meiose se divide em células que vão se tornar os gametas masculino e feminino, que é o óvulo e o espermatozoide. Vamos entrar no núcleo agora, que é o nosso foco principal da aula de hoje. O núcleo, então, ele dentro da célula tem outra membrana celular, que é onde está o núcleo. O núcleo eucarionte, separado por uma membrana, ou seja, dentro do núcleo tem o genoma humano, que é o DNA. No DNA, o DNA ele é composto por 23 pares de cromossomos. São 23 pares homólogos. O que significa 23 pares homólogos? Homólogo significa igual. Eles são iguais entre eles. Ou seja, o 1 e o 1 são iguais, o 2 e o 2 são iguais, né, e assim por diante. Sendo que o 23º par, ele é o que define o sexo da pessoa, né, que é o XY ou XX, XY sendo o homem, XX a mulher. E os cromossomos, eles são todos enroladinhos. Ele é uma fita, vamos dizer assim, cada um dos cromossomos, né, vamos supor, né, isso aqui é um par de cromossomos, né, a gente tem 23 pares de cromossomos. Não exatamente assim, alguns são menores. Por exemplo, o primeiro par ele já é mais pequenininho assim, né? E aí, aqui nesse cromossomo, ele é todo enroladinho, uma fita de DNA. Como é que a gente faz, por exemplo, como é que é feito para produzir uma proteína? Os cromossomos, eles
é como se fosse um livro de receita, tá? Então, vamos, por exemplo, como se fosse uma receita de um bolo. Aí a gente vai abrir na página que é a calda do bolo, tá? Aí vai ler na calda do bolo, tem a receita da calda do bolo. A gente coloca tais ingredientes na panela e faz a calda do bolo com aquelas informações. A gente não está lendo o resto do livro, a gente está lendo só essa parte do livro. Então, por exemplo, a célula que forma o olho, ela contém todo o DNA do corpo inteiro. Então, o que diferencia a célula, o olho, da unha do dedão do pé, por exemplo, é a página do livro que está sendo lida. Então, aqui, onde é feito o olho, está aberto na página do olho. E o resto está todo fechado. Então, o cromossomo está aberto, a fita do cromossomo está aberta com a receita do olho. E aí lá no pé, a fita está aberta na página do pé, dedão do pé. Ou fio de cabelo, nariz, pulmão, enfim, assim como vai. Cada parte tem sua página aberta, para que assim seja formado um corpo no final das contas, um bolo, um corpo. Os cromossomos, então, eles representam o DNA. E o DNA, ele é composto por 4 bases nitrogenadas, que é o A, T, o C e o G. Essas bases são ligadas umas nas outras. Sempre o A é ligado com o T, então o T é ligado com o A, e o C com o G, e o G com o C. Quando, por exemplo, se quer fazer uma proteína para ser criado alguma coisa, vem um RNA, uma molécula de RNA, que é o RNA de transcriptase reversa. Ele vem aqui e corta essa fita no meio e lê a informação que tem aqui. Como é que ele lê essa informação aqui? Ele copia. Então vamos supor que tem uma fita que é C, T, A, G, C, A, T, C. Vamos supor. Geralmente, a cada 3 letras de DNA, a cada 3 bases, é um loco, um gene. Então precisa de uma sequência de genes para conseguir produzir alguma coisa depois. Uma sequência de genes forma alguma coisa depois, né? Então o RNA vem aqui, ele se liga aqui e copia. Só que quando ele copia o contrário. O G, A, T, C, G, T, T, A, G, que é o contrário da fita de cima. Aí esse RNA vem, leva para um RNA mensageiro, no caso esse é o RNA mensageiro, e leva para dentro do ribossomo. Aí passa por dentro do ribossomo, e quando passa por aqui, essas letras vão de novo transformar nessa letra aqui, porque o ribossomo vai ler essa informação e vai completar com essas aqui, e daí aqui vai sair essa informação. Ou seja, tá aqui a fita de DNA. O RNA vem, copia essa fita de uma forma contrária, né, para conseguir, ele se conecta aqui e copia, ele completa essas bases, ou seja, completa com a sua base oposta, leva para o ribossomo. Dentro do ribossomo ele passa as informações, o ribossomo lê também de novo ao contrário, ele completa de novo do outro lado, e aí vai ter essa mesma informação aqui do lado de cá, né? Essa informação vai ter de novo aqui, aí o ribossomo junta essas informações e produz aqui no final o que essa informação queria dizer, sei lá, uma proteína, uma enzima, né? Então esse é o processo de produção de uma enzima ou de uma proteína. Então agora que a gente entendeu mais a fundo como é que o núcleo funciona, como é que o DNA se torna alguma coisa, vamos fazer uma maquete, né? Um modelo didático. Tá bom. Vou dar uma maquete da célula com suas organelas e o núcleo. E aí, vendo uma célula montada, a gente consegue entender melhor como uma coisa se relaciona com a outra. Então, os ingredientes para a nossa maquete são uma bola de isopor grande, uma pequena, uma tinta azul, uma tinta preta, um pincelzinho, um gel para a gente fazer nosso citoplasma, palha de dente para a gente poder
com a folha de papel. Cadê a massa modelar? A gente não comprou? Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be. Bom, então temos aqui a nossa célula. Ela está com todas as organelas dentro. Ficou um pouquinho pequeno, mas dá para entender, né? E aqui a gente consegue ver todo como ela funciona dentro do citoplasma. Ela fica ali todo mundo pertinho, boiando perto um do outro e interagindo entre elas de acordo com como a gente comentou antes. Como geralmente o DNA é uma coisa distante da nossa realidade, da nossa vida, do nosso dia a dia, e a gente não conhece, é como se fosse uma coisa extremamente distante, nós vamos também realizar um experimento de extração de DNA, tanto do morango quanto do próprio DNA humano, nosso DNA e de uma fruta que é o morango. Vamos fazer a extração usando alguns materiais, bem simples de fazer. E no final a gente vai conseguir ver todo o DNA do morango, ou o nosso DNA, soltinho ali no recipiente. E a gente vai conseguir entender o tamanho, a dimensão, como que é essas estruturas tão pequenas, mas muito complexas. Na verdade, são o centro de toda a vida, né? Então segue aí. Agora vocês vão assistir 2 vídeos, um vídeo de cada experimento, um do morango e um do humano, né, o DNA humano. Então na sequência vocês vão ver o vídeo então. Bom, o experimento do DNA do corpo humano, a gente vai precisar de 2 copos de água, meio copo de álcool, um corantezinho, um pouco de sal, um pouco de detergente e um recipiente para a gente fazer uma mistura. Aqui vamos botar os 2 copos de água. E uma colher de sal. Vamos misturar. Agora a gente pega 3 colheres dessa mistura aqui e coloca no outro copinho. E agora a gente faz um bocejo por mais ou menos 1 minuto com essa água aqui.
Agora a gente pegar uma gota de detergente, bem pouquinho, e misturar aqui bem devagar para não criar espuma. E aqui no álcool a gente bota uma gota de corante só para ficar mais bonito. Agora a gente mistura esse aqui. Esse é o resultado. Aqui tá todo o DNA solto aqui. Essa experiência da extração do DNA do morango. Vamos precisar de 3 morangos, já sem cabinho, um saquinho, uma mistura com água, sal e detergente, um pouco de álcool, um recipiente para a gente botar a mistura e a gente fazer aqui os procedimentos. Então vamos começar colocando os 3 morangos dentro do saquinho. E aqui nós vamos espremer eles para virar um suquinho. Bom, agora a gente coloca essa misturinha num copo. Guarda isso aqui um pouquinho. Vou fazer uma mistura aqui. É um pouco, meio copo de água, uma colher de sal e uma colher de detergente. Vai misturar bem devagar para não dar espuma. Agora essa mistura a gente coloca um terço aqui no morango. E agora a gente espera 30 minutos incubado para agir. Peneirar ela em outro copo. Coloca metade disso aqui num outro copo. E adiciona álcool bem devagarzinho assim de lado para não entrar muito em contato. Mesma quantidade de álcool de morango.
essas bolinhas brancas já são o DNA subindo. Temos resultado. Aqui esse anel branco é o DNA, é o resultado da extração. Então, vocês puderam ver o vídeo aí, vocês podem reproduzir agora os vídeos em casa, é uma experiência muito incrível, muito legal de fazer, de ver acontecer, é muito legal. Espero que tenham curtido e que possam aproveitar e tenham aprendido alguma coisa também. Pessoal, vocês já ouviram falar da Dolly? Não, a ovelha. A Dolly é uma ovelha que é um clone. Então ela já existiu um clone entre nós. E eu vou contar para vocês como é que aconteceu isso. A Dolly ela foi gerada a partir de 3 mães diferentes, 3 ovelhas diferentes, né? Uma forneceu o ovócito, uma forneceu a carga genética e a terceira gestacionou, né? Teve a gestação da Dolly. Então a primeira do ovócito, que é o óvulo que vai receber a carga genética da segunda, e esse óvulo com a carga genética vai ser implantado na terceira, que vai engravidar e vai gerar a Dolly, né? Vai gerar o embrião. Como acontece geralmente, né? A formação de um embrião, de um feto. Metade do pai, metade da mãe, o óvulo da mãe e o espermatozoide do pai. Nesse caso, eles vão pegar o espermatozoide de ninguém, pegar só o óvulo e inserir uma carga genética completa já. Porque já tem a metade da avó, digamos assim, e do avô. Então, já tem completa a carga genética, já tem todos os 23 pares de cromossomos, que a gente falou antes. Pegaram esse óvulo com toda a carga genética e inseriram na ovelha que depois engravidou e gerou a Dolly. E aí ela nasceu com o mesmo DNA, né? Igualmente aquela que proporcionou a carga genética, né? Que doou, digamos assim, a carga genética. Então as duas eram iguais, tinham mesma carga genética, o mesmo DNA, era um clone perfeito, né? Mas existem problemas nisso. A Dolly, por exemplo, nasceu com várias doenças, né? E ela morreu com 7 anos de idade, muito nova. E ao mesmo tempo que tentaram fazer a Dolly, mais 230 animais foram tentados e não deram certo. Então só a Dolly sobreviveu e durou pouco tempo. Isso foi em 1996, tá? Hoje em dia, na época também e hoje em dia, isso gera uma questão ética muito forte. Como que eu vou clonar um outro animal, né? Ou imagina clonar uma pessoa, imagina ter um filho exatamente igual a ti. Isso gera problemas éticos, discussões muito calorosas. Mas existem sim previsões para um futuro onde grandes empresas, grandes laboratórios vão começar a produzir animais de corte, né? Ou seja, bovinos, bois e vacas, para poder gerar carne para alimentar a população. Porque no futuro é bem provável, bem possível, que a população aumente tanto, mas a comida não vai dar conta dessa população. Então vai passar fome. Então uma das ideias é clonar animais e gerar comida num nível maior, né? Um nível diferente, uma ideia diferente de produção de alimento. E essa produção de alimento poderia suprir a necessidade de alimentação da população, né? Então isso são ideias para o futuro. Fiquem ligados, quem sabe em algum dia isso esteja acontecendo por aí, né? Então, pessoal, espero que tenham gostado da aula. É isso. Espero que tenham aprendido o que eu quis passar para vocês sobre
o DNA, sobre as formações de proteínas, as funções das organelas. Então é isso aí. Muito obrigado, até a próxima. Bem-vindos à aula de biologia, seleção... Bosta, quer dizer errado. Responsável pela síntese de proteínas... Caguei. Dentro da célula tem mecanismos de... Luna, sai daí. O que eu tô fazendo? Luna, Olhando pra cara. vai quer entender também. Vai. Caralho. Vai, Bota isso no sincronizou. final, na moral. Sincronizou de novo. Filha, você quer participar do trabalho do papai?